Olá, alunos Medicel. Sou a doutora Aline Blanco, dermatologista, e hoje eu vou falar uma aula para vocês que é bastante simples, mas, por incrível que pareça, cai bastante na prova de residência. Então, se é simples e cai muito, nós não podemos perder essa questão, certo? Então, para poder eliminar a ptiríase versicolor do seu caminho, a gente vai dar essa aula. Começando, a gente precisa lembrar que a ptiríase versicolor é desencadeada por um fungo leveduriforme. A gente tem, pelo raspado da lesão, um exame direto, o encontro dessas pseudohifas e dessas lesões circulares. Na verdade, esses são os esporos da levedura. O que é importante isso aqui? Tem um nomezinho, um micológico direto, que leva o nome de macarrão com almôndegas, para a gente se lembrar, e lembrar que isso é a malacésia. Então, a malacésia é uma levedura que coloniza as áreas seborreicas e é muito comum em adultos jovens, principalmente após a puberdade. Então, o que a gente precisa lembrar que é diferente da malacésia, que é a doença, e a malacésia, que é o contaminante? O que acontece? A partir do momento que você tem lesões cutâneas desencadeadas na região do tronco, você deve se lembrar da malacésia, e ela passa a ser não só um contaminante, mas um infectante. 92% da população tem a malacésia como um colonizador da pele. Então, não é sempre que você fizer um micológico direto que vai dar esse resultado. Por quê? Porque isso aqui só acontece quando a gente tem a doença da ptiríase versicolor. Então, micológico direto com pseudohifas, que são os macarrões, e as leveduriformes, que são as almôndegas. Lembrar sempre. E mais comum nos adultos jovens. E qual que é o problema? O que leva a ela de ser uma levedura contaminante, colonizante, para ser uma doença? Quando a gente tem estados de imunossupressão e quando tem uma má higiene local. A imunossupressão pode ser desencadeada pelo sol, que o UVB é responsável por fazer essa imunossupressão cutânea, e a umidade desse local tem que ser preponderante para a gente ter um ambiente favorável para esse fungo. Então, a gente tem as lesões características. Por que chama versicolor? Porque as lesões normalmente são brancas, mas elas podem ser avermelhadas e podem ser castanhas, por isso versicolor, várias cores, tá? Então, elas são lesões que são proeminentes na região do pescoço e do tronco, costuma ser assintomático, mas alguns pacientes queixam de prurido local. Qual que é a coisa mais importante disso que eu estou falando? O sinal de Zilleri. O sinal de Zilleri, então, é um sinal que a gente desencadeia quando você tem uma dúvida se uma lesão é uma lesão de ptiríase versicolor. Você vai pegar aquela pele e fazer um leve estiramento. Nesse estiramento, se acontecer o aparecimento de uma descamação fina, superficial, você deve levantar a hipótese de ptiríase versicolor. Os diagnósticos diferenciais são a ptiríase alba, que é uma pele que, ao invés de ter uma oleosidade aumentada, tem um quadro de xerose cutânea, uma pele ressecada. Então, a ptiríase alba costuma acometer principalmente os membros, mas também pode acometer as mesmas áreas como o pescoço e o tronco. A psoríase em placas, que normalmente é encontrada em áreas de dobras, como os joelhos e os cotovelos, e costuma ter aquela escama branca. Ela não vai ter o sinal de Zilleri positivo, o diagnóstico é um pouco diferente. E a parapsoríase costuma acontecer na região do tronco. Então, elas são lesões individuais, puxadas mais para o vermelho, com uma descamação já instalada. Então, você não precisa fazer um estiramento para fazer o diagnóstico da parapsoríase. Então, é um pouco diferente, de novo, da nossa ptiríase versicolor. O tratamento é à base de antifúngicos tópicos ou cetoconazol via oral. E o mais importante quando a gente está falando da ptiríase versicolor são as mudanças no hábito de vida. Porque não adianta eu
prescrever para um paciente, olha, você vai usar cetoconazol VO porque a sua psoríase versicolor está muito extensa. E a pessoa vai para a academia, volta com aquela camiseta molhada e fica sentada lendo o jornal em casa. Não dá, gente, porque se a gente ficar favorecendo do fungo morar na nossa pele, nós não vamos conseguir fazer resolução desse quadro nunca. Então, lembre-se, as mudanças dos hábitos de vida são muito importantes na resolução do quadro de psoríase versicolor. Acredito que era isso. Até mais.